E aí, gente, voltamos aqui com as nossas dicas para vocês. Forte abraço a todos. Vamos começar a trabalhar. Primeiro vídeo eu falei sobre algumas dicas para trabalhar com papel, né? Mas a pintura também é importante, o emmassamento, pegando aqui já a sequência, né? Para emassar ou colocar gesso. Você precisa desse processo todinho: papietagem, secagem, metragem, colocar a massa, 2, 3, 4 demãos, dependendo do tamanho do trabalho que você vai fazer. Lixar ela com lixa fina, ou papel, perdão, ou madeira ou ferro, né? Lixar ela muito bem lixada. E montar o seu armário. Você quer um armário maior. Muito bem, agora vamos para a parte da pintura, né? A pintura fica a seu critério. O papelão ele se adequa muito a todos os tipos de tinta. Tinta acrílica, tinta PVA, esmalte sintético, enfim, desde que você trabalhe ele de maneira adequada, né? Sempre não pintar ele dessa maneira do jeito que ele está aqui. Tem que se dar um acabamento nessas partes aqui, para poder você pintar. Dá o revestimento dele com papietagem, que é para trancar isso aqui. Deixa eu dar um exemplo mais fácil para você poder ver como que é simples. Pronto. Aqui, papietagem, ela vai trancar. Você vai passar cola com água e aplicar o papel. Ela vai, ó, trancar aqui. Pronto, feito isso, 2 demãos, 3, 5, 6, dependendo do tamanho da peça. Quando a tinta bater, né, no papelão, ela não vai abrir essa aba, porque ela não vai conseguir atingir direto, dependendo da quantidade de tinta. É importante que você dê uma demão, espere secar, dê a segunda demão, espere secar, isso, cada peça no seu tempo de secagem. Bom, mas o rapaz quer saber se dá para fazer vasos maiores. Se eu não me engano, foi um vaso que eu fiz com papelão, um vaso de gesso. Isso, dá. E eu sugeri também caixas de leite. Ótimo, dá. Vamos citar o exemplo aqui. Eu coloquei lá por escrito que essa pessoa pode estar fazendo vaso até de 1 metro ou mais. Mas espera aí, como fazer de 1 metro ou mais? A caixa de leite não é de 1 metro de altura. Simples, vou citar um exemplo para você. Digamos que aqui é uma caixa de leite. Eu não sei a metragem dessa folha, estou sem a régua. Mas eu quero fazer um vaso de 40 centímetros. Ela não mede 40 centímetros de altura. O que eu faço? Eu simplesmente abro 2 caixas, por exemplo. Uno as duas, passo uma fita crepe. Aí, por exemplo, ela vai ficar aqui, ó. Já, por exemplo. Então, aqui é fazer os moldes, sempre unindo as caixas, vedando com a fita crepe, como eu falei no vídeo que eu já fiz esses vasos, pequeno, mas já fiz. E quando vedar, você aplicar o gesso para o movimento dele, ok? Eu quero fazer um de 1 metro, você é só emendar o papel corretamente que você vai ter seus vasos de 1 metro ou mais. O tempo de secagem, o gesso de secagem lenta quando aplicado, ele vai demorar em torno aí uns 40 minutos, para poder você repetir o processo. O gesso de secagem lenta, em torno de 15 minutos, 20 minutos, já é o suficiente para você repetir o gesso. Mas a quantidade de gesso, vou dar um exemplo, eu tenho um pote de manteiga, de margarina, né? Aqui, isso vai depender do tamanho do meu vaso. Eu posso estar colocando uma medida dessa daqui de gesso para uma medida de água. Ele não pode ficar muito fino nem muito grosso, né? Aquela pasta grossa. Tem que ficar razoável. Bom, ótimo. Tipo mingau, certo? Aquela papinha. Você pode colocar dentro e movimentar. Esse vídeo está no canal, você pode pegar ele e fazer. O tempo de secagem do gesso, isso vai para no sol mesmo, vai demorar aí em torno de uns 3 dias, certo? Secar totalmente, deixar o gesso seco, certo? Ele na sombra ele vai demorar muito, o gesso vai precisar do sol para aquecer, para que a água possa evaporar.
Eu tenho esse vaso aqui, olha. Ainda está acabado, ainda está inacabado. Feito com o papelão, os moldes. E aplicado o gesso. Falta dar a massa corrida, que é importante, para você dar acabamento nele, que fique em perfeições. Mesmo a lixa não consegue tirar porque você vai lixar demais. Acaba, por vezes, afinando muito as paredes do vaso. É importante que você dê uma preenchida, tipo aqui, ó. Tá vendo? Dá umas preenchidas nele completo com massa. Espera secar, lixa, deixa ele bem lixado, para não ficar rasuras. É importante você alternar a lixa, viu, meu amigo, minha amiga? Lixa 100, 120, 160, 200, 300. A última lixa que eu uso aqui é a lixa de número 400, certo? Lixa finíssima. Eu utilizo sem água. Ela é lixa d'água, mas eu utilizo ela seca. E utilizo ela com água quando eu vejo que o gesso que eu apliquei é grosso, é muito. Aí eu utilizo ela porque ela vai já deixando o produto pronto. A pintura não se pode pintar com a tinta com o gesso molhado, nem a massa molhada, a tinta não vai adequar. Mas é a mesma tinta, qualquer tinta você pode pintar, ok? Verniz, a marca que você achar melhor, que dá mais brilho, dá mais qualidade à peça. Impermeabilizante, utiliza a selagem, né? O selador, que é esse mesmo de parede que a gente usa na pintura de casas. Espera secar, aí você a tinta, ok? Mas tem também um impermeabilizante ideal para o gesso, que é o hidrofugante. A medida é de acordo com a quantidade que você vai usar de gesso, isso encontrado em materiais de construção. É muito importante isso, porque ele deixa o gesso muito resistente, até a água, né? Você pode utilizar nos seus vasos. Dicas de como fazer canudos de papel eu já tenho lá no meu canal, mas eu vou passar nesse próximo vídeo, ok? Um abraço a todos, compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam, ajuda a gente a trabalhar mais e a dar mais qualidade de vida ao nosso próprio meio ambiente, né? Um abraço.